Olá, olá, tudo bem? Então, gente, vamos para mais uma aula hoje. Na aula de hoje a gente vai abordar o seguinte: tradução literal versus tradução palavra por palavra ou português sinalizado. Certinho, gente? Muita gente que está iniciando, né, no seu aprendizado na aquisição da Libras, certo, gente? Acaba que tendo a dúvida assim, mas como é que é a ordem sintática? Como eu vou conseguir estruturar uma frase na língua brasileira de sinais? Então, essa é uma dúvida comum, né, e frequente de quem está iniciando seu aprendizado na Libras. No entanto, a gente deixa para aprofundar mais assim, esses procedimentos técnicos, né, as escolhas tradutórias, para quem está já depois de já ter adquirido os sinais básicos, os diálogos básicos, para que a pessoa possa estar tomando conhecimento, tomando nota a respeito dessas técnicas e procedimentos de tradução. Hoje a gente vai abordar, né, a distinção entre tradução literal versus a tradução palavra por palavra, que comumente é chamada de português sinalizado. O sinal de português sinalizado, gente, é feito da seguinte forma. Olha só, assim, ó. Por quê? Ó, o sinal é feito assim. Por quê? Porque isso aqui é português, esse sinal é português e aqui é Libras. Então a junção dos dois, ó, é o português sinalizado. A gente segue, né, a frase da mesma forma do português, mas a gente vai desmistificar hoje, né, essa diferença entre tradução literal e tradução palavra por palavra. Por quê? Porque nem sempre a gente vai seguir a mesma ordem da língua portuguesa, mas em alguns casos também a gente vai seguir e não vai ter prejuízo nenhum na semântica, na transmissão da mensagem, certo, gente? Então, partindo para o próximo slide aqui, olha só. Vamos ter aqui um exemplo do inglês para o português, né? Tradução literal. Então, a tradução palavra por palavra pressupõe que o texto de chegada terá o mesmo número de palavras do texto original, obrigatoriamente na mesma ordem sintática. Isso a gente levando em consideração a língua inglesa para o português, do inglês para o português, certo? E aqui a gente tem um exemplo prático aqui, gente, olha só. She went to the supermarket yesterday. Então, traduzindo para o português, ela foi ao supermercado ontem. Então, seguiu, ó, ela foi ao supermercado ontem. Seguiu na mesma ordem sintática, né, gente? Olha só. Da mesma ordem, né? Sujeito, verbo, objeto, né? E continuando ali com o ontem no de tempo como complemento. Certo? E já do português para Libras, a gente tem aqui, ó, a tradução literal é aquela que mantém a semântica adequando a morfossintaxe às normas gramaticais da língua da tradução, LT, né, de acordo com Albert, né? Então, outra conceitualização, a gente tem aqui, ó, a tradução literal é confundida com a tradução palavra por palavra, ou seja, o português sinalizado. Essa ideia é errônea, pois este procedimento é muito utilizado, principalmente em discursos acadêmicos e informais, onde a aproximação das duas línguas se faz necessária. Gente, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, ó, a tradução literal, muitas das vezes, é confundida com tradução palavra por palavra. Nesse caso, a gente fala palavra por palavra, o que a gente chama de português sinalizado. Mas, no entanto, todavia, tradução literal, a gente vai seguir na mesma ordem, né? A gente não vai ter alteração de sinais, o sinal vai ser de acordo com aqueles termos que estão na língua portuguesa. Já o português sinalizado é a gente seguir na mesma ordem também, no entanto, vai depender do contexto. Se a gente for seguir na mesma ordem da língua portuguesa, pode ser que a gente erre nas escolhas tradutórias, porque vai depender do contexto. E a gente sabe que existe, tanto na língua portuguesa quanto na Libras, os sinais, né, ou termos polissêmicos, palavras ou sinais que têm mais de um significado, certo, gente? Então a gente tem que tomar nota a respeito do contexto. Partindo para o próximo slide aqui, ó. Na tradução do português para a língua de sinais, essa pode ser a escolha do intérprete quando há a necessidade de um interlocutor saber exatamente como a fala foi construída na língua de origem. Quando ele precisa elaborar uma resposta que será também traduzida da Libras para o português. É importante salientar que no procedimento de tradução literal, viu, gente, a sintaxe pode ser alterada de acordo com as normas gramaticais da língua de tradução.
certo? De acordo com as normas gramaticais da língua de tradução, no caso da Libras aqui. Então, nesse caso, do português para Libras, a gente pode até alterar, né, dentro desse procedimento de tradução literal, alterar a ordem sintática, né? A ordem comumente utilizada é SVO, sujeito, verbo, objeto, mas na Libras a gente pode pegar o objeto e trazer para frente, né, da frente da frase, no início da frase, da sentença. Como no exemplo agora que a gente vai abordar. Olha só, no português a gente tem a seguinte frase: quando você entregará o relatório, né? Quando você entregará o relatório. Então, na Libras, a gente pega o relatório, que está lá no final da frase em português, e traz para frente da sentença. Então, relatório, não, mão em R, outra aberta, relatório, quando, de futuro, quando entregará, né? Entregar. Porque na Libras a gente não flexiona o verbo, mas a gente flexiona quando parte para o português. Então, relatório quando entregar, né? Então, na tradução apresentada acima, né, vemos um exemplo de topicalização na Libras. Olha que interessante, gente. Topicalização, né? Já é um termo novo que a gente tem aprendido agora. Topicalização, né, este é um recurso linguístico que pode ser identificado no procedimento de tradução literal. No exemplo acima, os termos, palavras, né, os termos pode ser palavras na língua portuguesa ou sinais na língua de sinais, né, utilizados nas duas línguas, são praticamente os mesmos. Então, entretanto, a estrutura sintática foi alterada, mantendo a semântica. Então, nesse caso da topicalização na Libras, a gente permanece numa tradução literal. Por quê? Porque os mesmos termos são equivalentes, tanto na língua portuguesa quanto na Libras. A gente não vai ter alteração nenhuma, certo? No entanto, aqui, olha só, a semântica permanece, por mais que tenha alterado, né, a ordem sintática da estrutura da frase, né, o objeto que estava lá no final, ele passa para o início da sentença na Libras, né? Essa ordem foi alterada, mas, no entanto, né, todavia, os termos permanecem os mesmos, porque não houve alteração da semântica também. Certo, gente? Ficou claro para vocês? A gente tem mais outros exemplos para ficar mais claro ainda, caso vocês ainda tenham dúvida, viu, gente? Olha só. Ó, exemplos de tradução literal. Ó, a princípio, estamos com tradução literal. Posteriormente, eu vou passar para vocês exemplos de português sinalizado, né? Ou tradução palavra por palavra. Olha só. Exemplos aqui na língua portuguesa. A gente tem 3 sentenças aqui. Olha só. 3. Ó, olha só. Como exemplo, eu preciso estudar agora. Isso na língua portuguesa, lá, ó, LP. E o próximo aqui, ó. Você trabalha aqui. Uma interrogação. E também, eu viajei ontem à noite. Agora, para ficar mais claro assim, essa comparação. Olha, na Libras, a tradução ou interpretação seguirá a mesma ordem sintática, porém não perderá a semântica almejada para a compreensão da mensagem quando traduzida do português. Quando eu falo semântica, gente, é que a mensagem ela vai ser pegada, né? Ela vai ser obtida da língua fonte, que no caso é a língua portuguesa aqui, e vai ser traduzida, né? Traduzida para a língua de sinais brasileira, no caso a Libras, sem prejuízos, né? A mensagem vai ser dita conforme a equivalência dada às palavras com os sinais, não vai ter alteração nenhuma, então a mensagem vai ser dita com eficácia, viu, gente? Então a semântica não perde, o sentido da mensagem não vai perder, né? Vai ser dita conforme foi mencionada na língua fonte, certo? E agora aqui, ó, isso já passando agora para a língua brasileira de sinais, olha só, como que ficaria? Olha só, eu precisar estudar agora, o próximo, você trabalhar aqui, e eu viajar ontem à noite. Lembrando que na Libras a gente permanece com o verbo no infinitivo, a gente não flexiona o verbo, mas quando a gente for fazer traduções, né, ou interpretações da Libras para o português, a gente tem que sempre tomar o cuidado de flexionar o verbo, né, de acordo com os seus tempos verbais, certo? Mas nesse caso, como é uma Libras, a gente permanece no verbo infinitivo, mas olha só. Então, olha só, agora comparando do português para Libras, feita a tradução, olha só esses três exemplos, né? O primeiro, eu preciso estudar agora, né? E o segundo, você trabalha aqui, né? No caso, você trabalha aqui, aí a expressão de interrogação, você trabalha aqui, né? E por último aqui, ó, eu viajei ontem à noite. Eu viajei
ontem à noite, né? Ó, eu viajei ontem à noite. Novamente, eu viajei ontem à noite. Então, a gente seguiu a mesma ordem, né? Sujeito, verbo, objeto. Nesse caso aqui, permaneceu a ordem sintática e também a semântica permaneceu inalterada, certo? Então, isso é uma tradução literal. Para ficar ainda mais claro para vocês, eu vou fazer uma comparação com o que a gente chama de expressões idiomáticas, né? No português, na cultura do nosso ouvinte, a gente tem o costume de falar, por exemplo, as paredes têm ouvido, né? As paredes, cuidado, as paredes têm ouvido. Também, outro exemplo, a minha mulher está com minhoca na cabeça, esses meninos vão pitar o 7. Essas coisas, gente, essas expressões que a gente chama de idiomáticas, né, os ditados populares, a gente não pode fazer tradução literal. Porque se eu for fazer a tradução literal, parei de ter ouvido, cuidado, isso na Libras, o surdo vai ver a mensagem literal, né? Ele vai imaginar uma parede com ouvidos, literalmente. Então, a gente não pode fazer tradução literal nesses casos em específico, quando a gente utiliza expressões idiomáticas, entendeu, gente? Então, tá claro para vocês? Então, a gente vai partir para outras aplicações, né? Aqui a gente tem a conceitualização da topicalização, né? Que segundo Ferreira Brito, né? As sentenças da Libras são mais flexíveis do que as sentenças do português, de modo que a topicalização é muito mais frequente do que no português, podendo ser considerada a regra geral na Libras, isto é, caso não haja restrições para o deslocamento de constituintes. Os constituintes são quem, gente? Sujeito, verbo, objeto, da frase. E a ordem tópico, comentário é a preferida na língua de sinais, né? Quando a gente faz uso da topicalização, a gente pega e faz a alteração dos constituintes, né? Dos constituintes que são sujeito, verbo, objeto da frase, a gente pode pegar o objeto que está lá no final e trazer para frente, fazendo aquela ênfase, né? Dando aquela ênfase à mensagem. No caso do relatório, a ênfase estava no relatório, então eu peguei o objeto que estava lá no final da frase e reloquei ele para o início da sentença, certo? Isso a gente chama na Libras de topicalização. Isso é algo inerente à gramática da Libras, viu, gente? Bem interessante. Agora, outros exemplos, gente, aqui, ó, relacionados o estudo da sintaxe da Libras, olha só. Lembrando, né, sempre que a Libras ela é uma língua de fato por conta de ter uma gramática bem estruturada, né? E por isso ela tem esse status linguístico de língua e não linguagem. Então, partimos para exemplos práticos aqui, ó, com diferentes estruturas sintáticas, né, utilizando a tradução literal. Olha só, a gente tem no primeiro exemplo aqui na ordem objeto, sujeito, verbo, OSV, certo, gente? Olha como exemplo, ó, carro novo, você comprar, ó, carro novo, você comprar, isso na Libras. Eu poderia estar falando em português. Você comprou um carro novo, né? Você comprou um carro novo. Você comprou um carro novo. Então, isso também é uma tradução literal, certo? Porque eu não usei nenhum outro sinal para passar essa mensagem que eu quero dizer. Já aqui, ó, mudando essa estrutura, quando eu falei que na Libras é mais flexível, é justamente isso de relocar os constituintes da frase, né? Sem perder a semântica. Então, olha outro exemplo aqui, ó, muito comum, que é o sujeito, verbo, objeto, SVO. Você viajar onde, né? Você viajar onde? Você viajar onde? Né? Você viajar onde? Lembrando que a gente não faz o uso de preposições na Libras, né? Então, eu poderia estar perguntando em português, você vai viajar para onde? Né? Então, você viajar onde? E no último exemplo que a gente tem, né, dessas relocações dos constituintes, a gente tem a ordem SOV, que é o sujeito, objeto, verbo. Então, ela ou ele, eu aponto para o lado aqui, ó, ela ou ele, celular, perdeu. Ó, ela perdeu o celular também, eu posso estar fazendo essa troca. Mas nesse caso está assim, ó, ela, celular, perdeu. Então, para a visualização da sinalização,
a gente não perde a semântica. A mensagem está sendo dita, né, e está sendo compreendida com clareza, viu, gente? Porque não tem nenhum mistério nessa mensagem. Não tem nenhuma expressão idiomática, não tem nenhuma metáfora. Então a mensagem é passada com clareza, sem nenhuma reformulação, certo? Agora a gente parte para a tradução palavra por palavra, comumente chamado de português sinalizado. Ó, nessa forma de tradução, será mantida o mesmo número de palavras da língua fonte para a língua alvo e a mesma ordem sintática. Olha só, língua portuguesa, língua fonte e Libras, língua alvo. No caso, a Libras vai ser a língua que você vai traduzir. Vai ser a tradução de fato no final da mensagem, certo? Então, a gente tem aqui 4 exemplos. Olha só, gente, ó. Eu vou para a sua casa amanhã. O segundo exemplo, agora que eu já almocei, vou tomar um suco de laranja. O terceiro exemplo, quantos anos você tem? E o quarto e último, a gente tem aqui, ó, amanhã eu vou fazer uma caminhada. Agora, vamos para a parte prática. Olha só, se eu fosse fazer a tradução dessas frases para Libras, isso está no português ali. Mas se eu fosse fazer para Libras de uma forma que a gente chama de português sinalizado, ó, eu ir para a sua casa amanhã. A gente usou preposição e o artigo a. Ó, preposição para e o artigo a. Sabendo que na Libras a gente não utiliza preposição nem artigo. Viu, gente? Ó, eu ir sua casa amanhã. Isso seria a Libras. Já na língua portuguesa, né, no caso o português sinalizado, a gente faz eu ir para a sua casa amanhã. Isso é português sinalizado, viu, gente? Lembrando que nós português sinalizado aqui, ó. E o segundo exemplo, agora que eu já almocei, vou tomar um suco de laranja, ó. Agora que eu já almocei, vou tomar suco de laranja. Eu poderia até botar um aqui, ó, para ficar um português sinalizado bem mesmo, olha só. Agora que eu já almocei, vou tomar um suco de laranja. A gente vai enfatizar o uso do ir, ó, do verbo ir, no caso do vou ali no português, para tomar um suco. Gente, a gente não vai para algum lugar. A gente não usa o sinal ir quando vai tomar um suco. A gente faz o seguinte, agora eu já almocei, né? Eu vou tomar, ó. Eu não vou para algum lugar. Eu aproveito e vou tomar aqui, ó, um suco, ó. Eu tomar um suco de laranja, certo? Então, novamente, agora Libras mesmo, de fato, ó. Agora eu já almocei, eu vou aproveitar para tomar um suco de laranja. Então, eu não vou para algum lugar tomar um suco de laranja. Eu vou permanecer na minha casa. Então, partindo para o terceiro exemplo, a gente tem aqui, ó, quantos anos você tem? Se eu fosse fazer o português sinalizado, eu perguntaria o seguinte, né? Quantos anos você tem, né? Quantos anos você tem? Mas a gente já sabe que para perguntar a idade da pessoa, a gente faz o seguinte, a gente usa o sinal de idade, você, né? E faz essa expressão de interrogação. Ó, você idade qual? Né? A gente pergunta dessa forma na Libras, ou apenas assim, ó, faz o sinal de idade e olha para a pessoa e faz a expressão de interrogação, né? Ou dessa forma aqui, ó, você idade qual? Né? A gente pergunta dessa forma para se referir, né, à idade da pessoa, para perguntar a idade da pessoa. Então a gente não faz o português sinalizado. No caso, quantos anos você tem? Isso é português sinalizado. E o quarto exemplo, gente, ó, o quarto aqui, a gente tem, ó, amanhã eu vou fazer uma caminhada. Amanhã eu ir, né, fazer uma caminhada ou caminhada. A gente incorpora aqui, ó, incorpora caminhada. Ou a gente pode usar o classificador aqui, ó, classificador pessoa caminhando, certo? Dessa forma seria um português sinalizado, porque fazer, a gente usa esse fazer para fazer algo de fato, mas a gente vai praticar uma caminhada, a gente não usa esse sinal fazer, né? A gente faz o seguinte, amanhã eu ir caminhada, ou amanhã eu ir caminhada, certo, gente? Ficou claro para vocês? Então, o fazer, tome muito cuidado com o fazer. Agora, nesse
Último slide, a gente tem uma surpresinha básica para vocês, que é uma atividade para casa, né, traduzido do português para Libras, as seguintes sentenças. Olha só, eu faço faculdade de psicologia, eu tenho que comprar um notebook novo, né? Você tem que resolver esse problema. Ontem eu comprei um chocolate delicioso, minha irmã casou com um homem rico e amanhã eu irei trabalhar só à tarde. Qual é a proposta dessa atividade para vocês? Eu quero que vocês pensem bem. Dentre dessas sentenças a gente tem, né, frases que a gente pode fazer uso de tradução literal para Libras e tem frases que a gente não pode fazer tradução literal, porque senão vai causar o que a gente chama de português sinalizado. Então tome muito cuidado, analisem bem essas frases e eu quero que vocês façam o seguinte, traduzem e me mandem o vídeo, né, para que eu possa analisar a tradução feita por cada um de vocês ou cada um de vocês, certo, gente? Então, por hoje é só. Então, encontramos na próxima aula. Bye, bye, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau!